Hello, investidores! Fica aqui comigo 15 minutinhos que eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para conseguir se aposentar vivendo da renda dos seus investimentos com 15k por mês ou mais de renda passiva, sem promessas mágicas e sem enrolação. Apenas matemática e uma estratégia que qualquer pessoa pode começar a aplicar. Bianca, mas por que 15 mil reais de renda passiva por mês? Hoje esse é um valor muito confortável para a maior parte das famílias brasileiras. A média salarial no Brasil é muito menor do que isso, mas esse é um valor que eu considero um valor legal para se ter pensando em ter um conforto, em ter segurança, em poder fazer algumas viagens. Então eu resolvi trazer aqui esse número para vocês, mas lembrando que tudo que eu falo aqui é aplicável se você quiser ter uma renda passiva ainda maior ou se a sua realidade não permite chegar nesses 15 mil reais por mês, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, não importa o valor que você tem para investir hoje, você precisa começar a se planejar para a sua aposentadoria. Só que aí a gente entra num detalhe. Não dá para falar de aposentadoria sem falar de inflação. E a inflação nada mais é do que o aumento de preço das coisas ao longo do tempo que faz com que o seu dinheiro perca valor. Então, 15 mil reais hoje não vai ser a mesma coisa do que 15 mil reais daqui a 15, 20, 30 anos. E aí eu vou dar um exemplo bem simples só para você entender. Se a inflação for em torno de 5% ao ano nos próximos 20 anos, você vai precisar daqui a 20 anos ter uma renda de 40 mil reais para conseguir ter o mesmo padrão de vida de quem ganha 15 mil reais hoje. Ou seja, se você não usa os investimentos como um meio de burlar a inflação, você deixa ele parado, isso significa que por mais que no seu saldo bancário o seu patrimônio esteja aparentemente crescendo, na verdade, às vezes, ele não está crescendo o suficiente nem para cobrir essa inflação. E por isso, o segredo é investir em ativos que superem essa inflação. Do contrário, você até acha que seu patrimônio está crescendo, mas na verdade você está ficando cada vez mais pobre. Porque na verdade o seu dinheiro está sendo engolido sem você perceber. E aí eu quero trazer simulações reais, com valores reais, para vocês entenderem como é possível se aposentar com 15 mil reais de renda passiva vinda dos investimentos. E aí, primeiro, a gente precisa falar de algumas considerações que eu fiz para fazer essas simulações. E a primeira consideração é que nas simulações eu considerei uma rentabilidade de inflação, ou seja, IPCA, mais 5%. Isso significa que a rentabilidade dos seus investimentos seria de aproximadamente 5% acima da inflação. Por que é importante fazer essa consideração bem conservadora, bem pé no chão? Porque, claro, os investimentos podem te entregar muito mais do que isso, mas eu quis fazer uma simulação dessa forma porque sempre tem alguém falando: ah, mas a inflação, mas 100 mil reais, 1 milhão de hoje não vai ser o mesmo daqui 20 anos. E é verdade. Só que muitas das vezes essas pessoas usam desses comentários não no intuito de corrigir, mas no intuito de justificar a inércia. No seguinte sentido: geralmente quem faz esse tipo de comentário é aquela pessoa que tem R$0 na conta, R$0 investidos, R$0 de reserva de emergência, e aí ela precisa dizer que 1 milhão não significa nada, para justificar que é mais fácil ela gastar tudo. Ou seja, para tentar dizer o seguinte: ah, não, eu só não junto 1 milhão porque 1 milhão não significa nada. Então, para evitar isso, já para deixar bem claro que a gente está sempre considerando uma rentabilidade acima da inflação, já considerando o aumento de preço das coisas, eu fiz essa consideração. E também vamos considerar que quando a gente chegar lá na fase de usufruir dessa renda passiva, a gente vai tirar apenas os 5% ao ano de renda passiva
Porque o equivalente à inflação, a gente iria reinvestir para manter o poder de compra nos próximos anos. Essa consideração aqui, ela só é válida, só precisa ser válida se você decidir se aposentar mais cedo ou tiver condições de se aposentar mais cedo, por exemplo, com 40 anos eu já vou viver da renda dos meus investimentos. Ou se você deseja também deixar certo patrimônio para os seus filhos, enfim, para as próximas gerações. Bianca, eu quero gastar tudo em vida. Ou então, Bianca, eu vou realmente parar de trabalhar e viver dos meus investimentos lá para os 65, 70 anos, por exemplo. Aí, de fato, talvez essa consideração não precise ser feita. Isso só é válido porque se a gente vive dos 40 anos até os 80, então, ou seja, 40 anos a gente vai viver da renda dos investimentos, sem colocar dinheiro nenhum a mais ali. A gente precisa reinvestir, continuar reinvestindo certa parte dessa renda passiva dos investimentos para garantir que nos próximos 40 anos essa renda vai continuar cobrindo a inflação. Porque se eu pego, vamos supor, o rendimento anual está em torno de 10%. Se eu pego esses 10% e tiro, vai continuar investido apenas o patrimônio principal. Só que aí vamos supor, tenho 3 milhões de reais. Aí dali 40 anos, se eu ainda tenho os mesmos 3 milhões de reais, porque eu não fui reinvestindo nada, esses 3 milhões já não me dá uma renda suficiente para manter meu padrão de vida, porque 40 anos se passaram e o preço das coisas continuou aumentando. Então, não que necessariamente você precise tirar apenas 5% dos seus investimentos. Isso vai depender muito de quando você vai começar a viver de renda, dos seus objetivos, se você realmente deseja deixar patrimônio quando vier a falecer ou não. Mas o meu objetivo, novamente aqui, é considerar um cenário bem conservador, bem pé no chão, para não ter ninguém falando, mas por que isso, por que aquilo outro. Ou seja, se a gente fizer essas considerações, a gente precisaria se aposentar com um patrimônio equivalente a 3 milhões e 600 reais de hoje. Nossa, Bianca, mas é muita coisa, meu Deus do céu. Calma que eu vou te mostrar como isso é possível. E claro que não é para todo mundo esse valor, mas o fato é, independente do valor que você conseguir ter lá na sua aposentadoria, não dá para simplesmente vendar os olhos e achar que o INSS vai cobrir alguma coisa e vai bancar o seu padrão de vida lá na frente, porque não vai. Eu não sei se vocês sabem da expectativa, mas é muito possível que até 2060 a idade mínima para se aposentar passe a ser 78 anos. Gente, 78 anos. Quem vai ter condições de trabalhar muito ativamente com 78 anos? Eu não tô falando que isso não é possível, claro, a gente vê muita gente, mas que é triste você ter que trabalhar, você não ter poder de escolha, porque uma coisa é você decidir continuar trabalhando porque você quer, porque aquilo te satisfaz, porque aquilo te faz sentir vivo. Agora, outra coisa é ter que trabalhar porque você depende daquela renda. Então, eu vou te mostrar como o tempo é um fator muito importante para conseguir chegar nisso daqui. E vamos para a simulação número 1. Como se você estivesse começando com 100 mil reais. Vamos supor que hoje você tem 100 mil reais. Que seja na poupança, que seja parado, que seja num CDB, enfim, você tem 100 mil reais para começar a investir. E você consegue fazer aportes de 3 mil reais por mês. Tá vendo como que esse gráfico de patrimônio versus tempo, ele vai crescendo de uma forma exponencial? E é exatamente esse efeito que a gente chama de efeito bola de neve. Por quê? Porque os juros compostos vai trabalhando de tal forma que ele sempre atua no montante acumulado. Ou seja, você começou com 10 mil, aí rendeu R$ 1.000 depois de um tempo. Agora vai começar a render em cima dos 11 mil, os 10 mais os 1.000 que já renderam. E assim, esse efeito acumulativo vai fazendo com que o processo
fique mais rápido. Diferente do seu dinheiro estar parado, que tá lá sempre o mesmo saldo sem crescer. E aí, para você chegar em uma renda passiva equivalente a 15 mil reais de hoje, você demoraria cerca de 33 anos. E aí vamos fazer uma observação. Eu falei que o saldo equivalente seria de 3,6 milhões de reais. É como se a gente precisasse ter 3,6 milhões de reais hoje para ter uma renda passiva de 15 mil reais hoje. Só que o quanto isso significa daqui a 33 anos, que é o tempo que você levaria para chegar nesse valor de renda passiva equivalente. Daqui a 33 anos, o seu saldo bancário, na real, seria de 18 milhões de reais, que seria equivalente aos 3,6 milhões, considerando que a inflação fosse, na média ali, 5% ao ano. Isso daria uma renda mensal de 76 mil reais, que, novamente, se a inflação fosse de 5% ao ano, em 33 anos, essa seria a renda equivalente aos 15 mil reais de hoje. Bianca, mas e se eu tiver um valor ainda maior para aportar mensalmente? Se ao invés de 3, eu conseguisse aportar 5 mil reais por mês, começando também com 100 mil reais. O tempo reduziria para 26 anos. O saldo na sua conta, se a inflação fosse em torno de 5% ao ano, seria de 13 milhões de reais nesses 26 anos. E a renda equivalente seria de 54 mil reais por mês. Porque quanto maior o tempo, maior é o saldo equivalente e a renda equivalente para se ter o mesmo padrão de vida de 15 mil reais por mês de hoje. Ah, Bianca, mas eu não tenho nada por enquanto e eu consigo investir 2 mil reais por mês. Então, esse tempo aumentaria para 43 anos para ter 29 milhões de reais na sua conta e uma renda nominal de 121 mil reais por mês. Nossa, Bianca, mas isso é muito tempo, tá? Mas a gente tem que considerar que ao longo do tempo a sua renda tende a aumentar e, consequentemente, se você tiver inteligência financeira, os seus investimentos também podem aumentar. Então, eu fiz uma quarta simulação, como se você tivesse começando com 50 mil reais e tivesse aportes iniciais de 2 mil por mês, só que a cada 2 anos você conseguiria aumentar 500 reais nesse seu aporte. Então, começou com 2 mil mês, passou 2 anos, agora consegue 2.500. Passou mais 2 anos, agora consegue 3 mil reais. Isso faria você chegar lá em 28 anos e meio, um tempo bem menor do que a simulação anterior. Isso seria o equivalente a ter 14,5 milhões de reais no saldo da sua conta, com uma renda equivalente a 60,3 mil reais por mês. E aí, talvez você esteja pensando agora, nossa, mas é muito tempo. Se 30 anos te parecem muito tempo, você nem imagina o que é viver 50 anos na escassez, achando que o INSS vai pagar suas contas. E no fim das contas, dependendo de filho, de caridade, de fazer renda extra, de trabalhar embaixo de sol para conseguir pagar as suas contas. É clichê, mas é verdade. O tempo vai passar de qualquer jeito. Você precisa escolher como vai querer chegar aos seus 60, 65 anos. E aí, se você tá vendo esse vídeo, por exemplo, e tá na casa dos 20 e poucos, 30 e poucos, e acha 30, 40 anos muito, é exatamente esse tempo que o INSS vai fazer você trabalhar para ganhar, às vezes, um salário mínimo no fim das contas e ter 0 de patrimônio. Isso se você se aposentar. Porque para essa geração mais jovem, com certeza haverão várias reformas da Previdência, porque é insustentável permanecer do jeito que está. Nós temos cada vez menos pessoas nascendo que são contribuintes ativos da Previdência e cada vez mais pessoas recebendo benefício, porque a expectativa de vida está aumentando. Então, nós temos pessoas mais velhas e cada vez menos pessoas mais novas. E aí a conta não bate, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter
menos contribuintes do que pessoas recebendo benefício. E essa relação, ela já caiu muito nos últimos anos. E só vai piorar. Ah, mas eu não tenho 100 mil reais para começar, eu não consigo investir 2 mil, não consigo investir 3 mil, não consigo investir 5 mil. Então, você tem duas alternativas. A primeira alternativa é esperar mais tempo para se aposentar. E a segunda alternativa é reduzir a sua meta de renda passiva. Porque vamos pensar juntos. Se talvez você não consegue investir 2 mil reais, é provável que o seu salário também seja menor. E se o seu salário é menor, talvez você não precise desses 15 mil reais para se aposentar, porque se você nem recebe isso trabalhando, por que você vai necessariamente precisar disso na sua aposentadoria? Em contrapartida, se você recebe um salário mais alto do que 15 mil reais por mês, você provavelmente consegue investir mais também. E aí, talvez você deva aumentar essa meta de renda passiva. Agora, se o seu salário é alto e não está sobrando para investir nem 2 mil reais, aí me desculpa, meu amigo, mas é uma questão de se reorganizar financeiramente. Ah, mas eu não quero abrir mão de nada. Aí sinto muito. Não existe milagre que caia do céu sem a gente fazer na terra. Deus faz tudo menos a nossa parte. Ele já te deu as condições, te permitiu ter um bom salário, mas daí se você não quer guardar... Mas Bianca, e se eu simplesmente guardasse sem investir? Boa pergunta e eu fiz a simulação. Se você tiver 50 mil reais parados e juntar 2 mil por mês sem investir durante 30 anos... você teria um valor ali no seu saldo de 770 mil reais, porém, se a gente colocasse em valor equivalente ao de hoje, isso seria equivalente a 427 mil reais. Ou seja, investir pode fazer simplesmente uma diferença de 3 milhões de reais na sua conta em 30 anos. Bianca, mas da onde que veio esses 3 milhões de reais? Dos juros compostos. Rendimento em cima de rendimento que ao longo do tempo vai criando essa bola de neve exponencial. Ou seja, em outras palavras, sem investir a sua poupança perde muito do que ela poderia comprar com o tempo. A inflação, ela corrói quase metade do valor real desses seus aportes. Tá, Bianca, você fez as simulações, mas e aí, aonde investir? E aí eu comecei esse vídeo falando que você precisa buscar ativos que rendam acima da inflação. E que tipo de ativos são esses? O exemplo mais comum são os títulos de renda fixa atrelados ao IPCA. Por exemplo, o Tesouro IPCA+, ou o Tesouro Renda Mais. Por quê? Porque esses investimentos, eles pagam inflação mais X%, que inclusive nos dias de hoje, esse X% aqui está bem acima dos 5 que a gente colocou na simulação. Hoje está na casa dos 7 e pouco, por conta do cenário econômico do país, sendo inclusive uma excelente oportunidade. Não que seja uma recomendação de investimento. Mas além desses títulos atrelados diretamente à inflação, nós temos os títulos de renda fixa pós-fixados, que são aqueles que seguem a Selic ou o CDI, que é a nossa taxa de juros do país, que costuma também acompanhar de forma direta a inflação. Então, quando a inflação sobe, o Banco Central precisa aumentar essa Selic para que a inflação volte a cair. E geralmente nós temos um histórico de juros muito altos, o que faz com que os pós-fixados também sejam uma boa alternativa. Além disso, nós temos os ativos da Bolsa de Valores, como os fundos imobiliários e as ações, que também costumam pagar acima da inflação pelo fato de que são ativos reais. E o que eu quero dizer com isso? Ao investir em uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa. Essa empresa vende um produto ou serviço. E através desse produto ou serviço, ela pode repassar a inflação, fazendo com que o seu lucro ao longo do tempo e, consequentemente, a distribuição do lucro para os acionistas vá aumentando gradualmente. Isso, claro, se for uma boa empresa com uma boa gestão e uma boa perspectiva. Os fundos imobiliários também têm esse poder. Os fundos de tijolo, que são aqueles que investem em imóveis físicos,
eles têm o poder de repassar essa inflação no preço dos aluguéis. E os fundos de papel, que investem em títulos de dívidas imobiliárias, muitas das vezes estão atrelados ao IPCA. Também pagam IPCA, ou seja, inflação mais X%. E por fim, os ativos dolarizados, que também são muito importantes em uma carteira de investimentos diversificada, porque muito do que a gente consome no Brasil, direto ou indiretamente, está atrelado ao dólar. E aí, ter parte da sua carteira dolarizada garante que você vai também cumprir uma rentabilidade acima da inflação. Ou seja, o segredo não é ter um investimento, não é um único investimento ou melhor investimento. É construir uma carteira diversificada que te proteja de diferentes formas. E aí, claro que o percentual que você vai ter em cada coisa vai variar com o seu perfil, com os seus objetivos, com a sua capacidade financeira. E aí, claro, se você quiser saber mais sobre como investir, tem vários vídeos aqui no meu canal falando mais sobre isso. E aí, depois desse vídeo, vão existir dois tipos de pessoas. As mimizentas, que vão ficar arranjando 1000 desculpas, vão achar que é muito tempo, vão achar que é impossível, e as que vão finalmente abrir os olhos e entender que precisam se planejar para a sua própria liberdade financeira. E eu espero de coração que você seja a segunda pessoa. E se você realmente for, eu tô te esperando dentro da minha mentoria. Eu vou deixar mais detalhes sobre ela aqui na descrição ou lá no meu Instagram, @BiancaNasFinanças. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Me segue lá no Instagram e deixa seu comentário. É isso e até mais.